Amém. Meus amados, vamos colocar de pé e ler a palavra do Senhor? Qual foi o texto que lemos na semana passada, vocês lembram? Exatamente. Romanos capítulo 12. Vamos ler novamente do versículo 1 até o versículo 8. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Uma igreja que ele ainda não conhecia, não foi ele quem fundou, mas ali havia uma boa comunidade cristã naquela cidade, espalhada pelas muitas casas, que em Romanos capítulo 16 nós encontramos lá as casas onde estavam a igreja reunida. E Paulo então escreve uma das cartas mais teológicas, a carta aos Romanos. Diz assim o texto sagrado, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Curve a sua cabeça, por favor, e vamos falar com Deus. Pai, estamos mais uma vez diante desse texto sagrado, deixado para nós como instrução pelo teu servo, o apóstolo Paulo, que disse para os irmãos ali em Roma, mas que se estende a todos nós, crentes em Cristo Jesus, salvos pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, Pai. Assim, nos abençoe nesta noite, naquilo que pretendemos falar, que o teu Espírito possa nos dar, Senhor, a medida certa, Pai, daquilo que queremos falar, para que traga a edificação para os teus filhos que aqui estão. Assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar, meus irmãos. Nós, na semana passada, começamos a falar sobre esse texto, principalmente os versículos 1 e 2. E falamos que, observando esse texto, a gente vê pelo menos dois assuntos bem distintos. Algumas Bíblias hoje já têm a divisão por parágrafo. Essa divisão ela pode ser percebida com uma primeira letra em negrito. Na minha Bíblia, no versículo número 3, o P de porquê está em negrito. Não sei se na sua Bíblia está? Exatamente, porque a Bíblia originalmente ela não foi escrita em capítulo e em versículos. Então a gente entende que até o versículo 2 é um assunto, né, e até quando chega no versículo 9, o de o amor seja não fingido, também está em negrito. Então é um outro assunto, já vai falar sobre o amor fraternal, sobre ser cordial, alegrar com os santos, nas suas momentos de alegria, chorar com os que choram. Então nós entendemos, e o próprio texto nos dá essa condição, ou esse conhecimento, né, é possível perceber isso, que o versículo 3
ao versículo 8, trata de um assunto. E há uma palavra que ela aparece algumas vezes neste texto. E a palavra que é mais destacada é a palavra dom, ou dons. Essa palavra dons, ou dom, ela tem um significado interessante. Ela significa charisma, ou carisma. Quando se fala em dotação, em dom, em capacidade, é bom que se entenda que naquele tempo, esta ideia, ela era predominantemente de que alguém já nascia com esta vocação, de que alguém já nascia dotado para determinadas coisas. Hoje, se fala muito na área da administração a respeito da liderança, sobre se a pessoa nasce líder, ou se a pessoa ele pode adquirir característica de líder, né, com o passar do tempo. Hoje já se fala de que alguém ele vai sobressair dentre os demais, não em função de uma característica pessoal que ele tenha desde a infância, mas muito mais de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que se chama hoje contingência. A gente chega a dizer que o líder, na hora que o prédio está pegando fogo, não é o patrão, não é o encarregado. O líder é o primeiro a falar, fogo. Todo mundo vai correr. Porque naquela circunstância, quem percebeu o fogo primeiro, ele se torna o líder. E aí daquele que não for ligar para o patrão, o senhor autoriza eu sair do prédio, vai ficar atorrado lá dentro, né? Então a liderança ou a vocação, né, hoje, é muito entendida em função das circunstâncias, da contingência, do momento. Por isso que difere muito do pensamento bíblico no que diz respeito a dom, a capacidade. Né? E aqui a gente aprende, ampliando um pouquinho mais a leitura e o assunto dos dons, nós temos alguns textos que falam sobre dons, sobre vocações. Temos esse texto aqui, temos o texto de 1 Coríntios, que também é capítulo 12, que fala dos dons espirituais. Temos Efésios, capítulo 4, que fala dos dons ministeriais. Então, nós temos, pelo menos, na Bíblia, no Novo Testamento, esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, você pode ver comigo aí, ó, versículo 4, está escrito assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí vem dizendo assim, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Romanos 12, 9 agora, irmãos, acompanhem. E a outro pelo mesmo Espírito e a outro pelo mesmo Espírito os dons, e a outro a operação e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Há, neste texto aqui, o que a gente chama de dons espirituais, que são aqui em número de 9, e que são dons distribuídos para o corpo da igreja, no momento da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai se manifestar através desses dons, desses 9 dons. Indo para Efésios, no capítulo 4, temos os dons que são dons, considerados dons ministeriais. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Está escrito assim, ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para pastores e para que isso? Para, ou querendo, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja que interessante, irmãos.
Os dons ministeriais, eles são distribuídos para o corpo da igreja. Os dons espirituais para o corpo da igreja, para os membros da igreja. Os dons ministeriais são distribuídos para o ministério da igreja. Aqui nós vemos o quê? Profetas, evangelistas, pastores, doutores, apóstolos. São os dons chamados dons ministeriais, daqueles que vão liderar a igreja. Aí a pergunta que alguém pode me fazer, e onde é que ficam os dons de Romanos capítulo 12? Interessante, eu vou fazer você lembrar que há um único dom que é repetido nessas três listas. Qual é? O único dom que é repetido nessas três listas. Vamos ler o de Romanos 12 para ajudar você? Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, usa esse dom em exortar, o que reparte com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exerce misericórdia com alegria. Pelo menos está aí profecia, ministério, ensino, exortação, o dom de repartir, né, de saber distribuir muito bem aquilo que é da igreja, o dom de presidir, ou seja, administrar, o dom da misericórdia, do socorro. Qual é o dom que se repete nas três listas? Bem parecido. Quem leu? Quem percebeu? Tem um dom aí que fica bem claro. Ele se destaca. Ele aparece. Nem sempre com o mesmo nome, mas com a mesma função. Qual é? Como é importante esse dom, ao ponto de, não havendo esta coisa, o povo se corrompe. Profecia. 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 Lá nos dons espirituais está a profecia. Nos dons ministeriais está o ofício de profeta. Nos dons aqui de Coríntios capítulo 12, que são chamados dons para a atividade social e assistencial do dia a dia da igreja, a profecia também é importante. Veja que o que eu estou querendo dizer aos irmãos? Preste bem atenção, irmãos. Não tenho quadro para mostrar, para desenhar para você. Você vai ter que imaginar na sua mente o que eu vou dizer. Durante um culto, a manifestação espiritual, ela deve estar presente nos dons espirituais, e quando o pastor ou o ensinador, ele subir no púlpito para falar, ele vai exercer um dom ministerial. Ele vai exercer o dom da profecia, ele vai ser um evangelista, ele vai ser um doutor, um ensinador, ou ele vai ser um pastor. Mas, no seio da igreja, seria muito bom se houvesse ainda, em nossos dias, a manifestação dos dons espirituais. Hoje nós vemos uma supervalorização do ofício de profeta e uma desvalorização do dom da profecia. Aliás, tem gente também que dá muito mole, né? Fica profetizando coisa que Deus não fala. Aí o dom acaba sendo menosprezado por causa do profeta. Por causa daquele que, ao invés de ser usado por Deus, usa Deus. Por isso que hoje tanto se critica em meios pentecostais algumas pessoas que não têm vigilância nenhuma. Então hoje nós temos uma supervalorização do ministério profético. Um pregador de renome, ele se torna um profeta. Ele é chamado de profeta. Olha, vai vir aí um pregador, Deus usa ele poderosamente. Ué, não usa você não? Usa ele, usa você também. Cada um, conforme Paulo disse aqui, segundo o que o Espírito Santo lhe conceder. Então, os dons ministeriais, os dons espirituais, eles devem trabalhar juntos
E com o auxílio, com o amparo, com a administração dos dons de Coríntios capítulo 12, que é a assistência, que é o socorro, que é a misericórdia. Não adianta nós termos só manifestação espiritual no meio da igreja, e Paulo teve muito cuidado com isso, quando ele, entre os 2 capítulos que falava de dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, ele colocou um capítulo que falava sobre o... No meio. 1 Coríntios capítulo 13. Fala sobre o amor. É o amor que vai trazer um equilíbrio no uso dos dons, ao ponto de Paulo começar o capítulo 13 de 1 Coríntios, logo de cara, irmãos. Paulo não perdeu tempo. Olha o que ele fala no início. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal, que tine, que soa, ou como sino, que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, olha aí os dons espirituais, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha aí o dom assistencial. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E Paulo depois vai dizer o que é o amor, e depois ele vai dizer o seguinte, no versículo de número... onde é que é? Versículo 10 em diante. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior desta é o amor. Então a gente entende, irmãos, que os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons chamados assistenciais, eles precisam trabalhar em comum acordo, regido por uma coisa chamada amor. Razão pela qual o apóstolo Paulo pode falar dos dons, aqui no Romanos capítulo 12, Romanos 12, ele fala dos dons, e no versículo 9 ele fala do amor. 1 Coríntios 12, ele fala dos dons, e 1 Coríntios 13 fala do amor. Porque é preciso entender que mais importante do que a revelação, do que a ministração, do que o uso dos dons, é o amor que deve reger e fazer com que as coisas sejam temperadas no meio do povo de Deus. Vamos então ao texto de Romanos 12. Romanos capítulo 12 fala assim, olha, pela graça, 3, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que o Senhor repartiu a cada um. O que é esse saiba mais do que convém saber? Paulo depois vai explicar isso. Ele diz assim, ó, porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por que não devemos procurar saber mais do que convém? Porque a nós foi dada uma capacidade, um dom, uma virtude e um limite. Né? Quando nós olhamos para um corpo, nós olhamos um corpo unido, um corpo só, um corpo humano, o corpo de um animal, né? Mas as partes têm um limite. Não se invade o terreno de um no outro, né? Tem um limite.
os órgãos do corpo, eles fazem parte, cada um, de um sistema. Sistema urinário, sistema nervoso, sistema respiratório. Há um sistema. É claro que esse sistema ele não trabalha isolado. Ele trabalha no corpo. Ele trabalha influenciando no corpo. Mas ele está limitado. Aquele órgão está limitado no seu lugar, ao ponto de você saber exatamente onde fica o coração, onde fica o fígado, onde ficam os rins, porque cada um deve entender a sua função, a sua operação. E eu me lembro agora, quando falo em operação, de um texto lá de Efésios, no capítulo 3, capítulo 3 ou capítulo 4, capítulo 4, veja só que interessante esse versículo. Efésios 4,16. Fala assim, ó. Vou ler até o 15 antes. Diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem e pelo de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Aleluia. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando Paulo fala assim, cada um dentre vós não saiba mais do que convém saber, significa, olha, cada um fique nos seus limites. Cada um fique no seu lugar. Cada um fique, como diz a Bíblia, na vocação que foi chamado, não tentando invadir espaço que não lhe pertence, porque nós somos um corpo. E aí, veja que interessante, Paulo ele vai dizer assim, ó, não saiba mais do que convém, mas depois ele vai dizer que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, por que eu não preciso interferir, vou dar um exemplo, no que o pastor Samuel faz, no que ele resolve, porque nós já somos parte de um corpo. Então, eu trabalhando, estou cooperando para o corpo. Eu não preciso ficar catucando, procurando saber, sondando como faz, onde faz, porque anda. Não precisa isso. Se todos nós tivermos compromisso, responsabilidade com a nossa parte, o corpo anda bem. Porque nós já somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? Então, há uma coisa interessante. Paulo está colocando um freio aqui nos crentes em Roma. Tanto não é fora do contexto que eu estou dizendo, que depois ele vai dizer assim, ó, no versículo 9 em diante, o amor seja não fingido, aborrecer a mal e apegar ao bem, está falando para os crentes. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Eu honrando o outro me honrando. Não seja vagaroso no cuidado. Depois vai dizer lá embaixo, versículo 16, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos humildes, não sejais sábios em vós. Então, olha que interessante, irmão, como é que a Bíblia se completa, né? Então, cada um não sabe mais do que convém, mas sabe com temperança. Essa palavra temperança nos lembra uma coisa muito... que a gente sempre usa aqui, esse exemplo aqui da Bíblia, é o sal, saiba com temperança, conforme a medida da fé. Porque que Deus repartiu a cada um. Então, isso quer dizer que é uma medida dada a cada um. Isso nos faz lembrar, sabe do quê? Dos talentos. Lembra dos talentos? Eram 8 talentos, apesar da parábola ser a parábola chamada de parábola dos 10 talentos, mas eram 8, não era? A um foi dado 5, não foi? Esse que ganhou 5, granjeou mais 5. A outro foi dado 2, não foi? E esse que recebeu 2, granjeou mais 2. E aquele que recebeu 1 talento, vocês lembram?
Pois é. Mas na hora da distribuição, vamos ver o que aconteceu na hora da distribuição? Mateus, capítulo 25, versículo de número 14 e 15. Por isso também, como um homem que partindo para fora chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um... O que vem depois aí, irmão? Segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Eu pergunto aos irmãos, não está na Bíblia, mas a gente assim tem liberdade de pensar, né? Imagina se pega esses 5 talentos e dá na mão daquele camarada que enterrou um. Preguiçoso. Enterrou o talento que recebeu. Por quê? Não entregar. Porque vai desperdiçar. Né? E desperdiçar muito. Então o Senhor, quando olhou, assim, olha, esse tem capacidade para receber 5. Dê 5 a ele. Esse tem capacidade de receber 2. Dê 2 a ele. E esse aqui tem capacidade para receber 1. E recebeu 1. Era simplesmente, pelo texto, não vou ler agora porque não faz parte do nosso objetivo aqui, pelo texto, irmãos, ele não precisava nem trabalhar. Não está escrito lá? Poderia pegar o dinheiro, dar aos banqueiros e receber, pelo menos, se o Senhor recebia uma coisa chamada juro. Nem investiu o dinheiro, ele quis, quanto mais gastar para poder ter trabalho, para poder dar alguma coisa para o seu Senhor. Mas então a distribuição é segundo a medida da fé, é segundo a medida da capacidade. Deus dá segundo a capacidade. Por isso que eu estou dizendo aos irmãos aqui que nada tem a ver com a visão materialista, organizacional de hoje. Aqui é de acordo com a fé. Deus deu de acordo com a fé. Se a gente observar, teve homens de Deus que foram muito abençoados nos seus dons. Um grande exemplo é Davi. O que Davi era? Davi era pastor de ovelha, tocador de harpa. Segundo a Bíblia, ele era compositor, ele preparou instrumentos musicais, ele fez instrumentos musicais. Davi tinha dons, talento. Quando foi apresentado o resumo do que ele era, vamos lá, é 1 Samuel, acho que é 16, 18. Vamos ver? 1 Samuel, se você achar primeiro que eu, me ajude. Por aí. Não, acho que é antes. O final do versículo é: o Senhor é com ele. 16, 18. 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Já era um diferencial, né? E é valente. E homem sisudo, ou seja, tem siso, juízo naquilo que fala, sabe o que fala. De gentil, o Senhor é com ele. Se você pesquisar na Bíblia, não vou te dizer isso agora, pelo menos umas 3 ou 4 vezes foi dita essa palavra: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Que além da capacidade, o talento comum, ele tinha a vocação, a inspiração e tinha a unção sobre a vida dele. Amém, meus amados? Então diz aqui o texto sagrado que cada um recebe segundo a medida da fé, porque nós somos membros de um só corpo, ou seja, somos membros do corpo de Cristo. Agora, esse versículo 5, ele traz algo que é maravilhoso, irmãos. Eu leio esse versículo, eu acho que aqui é onde fica aquele sentimento que talvez nos falte. Nós não somos apenas parte de um todo.
nós somos partes um dos outros. Nós não somos apenas parte de um corpo. Imaginando um corpo, eu sou o pé, eu sou o dedão do pé, eu sou o cabelo, eu sou a orelha, estou aqui isoladinho. Não é só isso. Além de fazer parte do corpo de Cristo, nós fazemos partes um dos outros. No Evangelho, a vida da igreja, ela faz com que o corpo se misture tanto, se integre tanto, que eu já não consigo me desintegrar da igreja. Esses dias eu estava conversando com os irmãos, e até foi uma conversa bem informal, interessante. Nada contra, é minha opinião, não estou aqui questionando nem criticando ninguém, mas é minha opinião. Alguém falou assim, pastor, você até que só podia tirar umas férias, né? Irmã Leila, umas férias, vamos lá para Cancún, vamos viajar aí pelo México, conhecer a África, Nova Zelândia, vamos para a Austrália, para a Rússia, algum lugar aí. E eu conversando com as irmãs, eu falei assim, mãe, é uma coisa complicada isso, sabe por causa de quê? Primeiro, que eu até hoje eu não vi na Bíblia um amparo bíblico para isso. Eu sei que férias tem direito a quem trabalha empregado pela CLT ou pelo regime jurídico único do governo. Tem lá 30 dias reservados de férias, porque você recebe um salário, você recebe até um terço, né? Vem aquele negócio gordinho, o bolso fica cheio, você fica todo alegrinho. Agora vou sair para gastar. Mas o ofício pastoral não é emprego. E pior, irmãos, acho que aí que eu sou, sei lá, chato. Eu não vou conseguir ficar 30 dias longe da igreja. Eu vou passar mal. Eu vou ficar doente, irmão. Porque não é que eu não estou na igreja. A igreja é minha vida é a igreja. Eu não consigo me desintegrar da igreja. Eu vou para casa, eu faço coisas da igreja. Eu estou no trabalho, eu estou fazendo coisas da igreja. Eu estou no carro, estacionamento ou no engarrafamento, eu pego uma coisa da igreja para fazer. Então, a gente está tão integrado no corpo que nós não somos uma parte, uma apêndice que se retira, né, com tanta facilidade assim. Né? Nós somos parte. Eu falei, pode ser que um dia, né, irmã Leila? A gente, né? Não vou dizer que não faria, até posso fazer, mas vai ser muito difícil. Porque desde a infância a gente vive na casa do Senhor, a gente só não é membro do banco porque nós não somos prego, né, irmão? Prego é membro de banco. Prego, parafuso. Mas é a questão de nós estarmos integrados, unidos, tanto um ao outro, que é difícil você, né, descolar, desgrudar. Né? Eu fui na sexta-feira, né, irmão Márcio? Fomos lá na congregação que eu dirigia em 2004. E foi difícil até sair de lá, porque os irmãos conversando, irmão Daniel, que saudade, quanto tempo. Eu fui lá também, saudosista que sou, fui lá ver as paredes que fiz lá no templo, e tirei foto. Aliás, tirei foto até com o celular do Márcio. E depois ele mandou para mim, que irmã Leila, que maravilha, como está lá. Porque aquilo fez parte da nossa vida, é uma construção, é algo que vai somando na nossa vida, e de modo que a gente sabe que isso é em termos de trabalho, e disso em termos de atividade na igreja. Mas em termos de personalidade, de pessoas, de relacionamento, isso é mais forte do que você pode imaginar. Você deixa sementes tuas na mente, no coração das pessoas por onde você passa, por onde você anda, com quem você fala, a quem você corrige. Aquilo fica, porque nós somos, irmãos, membros do corpo de Cristo, mas nós também somos membros um dos outros. Isso é um mistério da igreja, isso não tem como tirar. Aleluia!
De modo que você pode pensar assim, mas como que eu posso entender isso? Entenda isso como algo misterioso, irmão. A igreja é isso, é o corpo de Cristo, mas quando integrados, somos membros uns dos outros. Aí, mesmo assim, diz o texto, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, então mesmo estando unidos, mesmo estando integrados, mesmo estando misturados, como o irmão Fábio sempre fala, né? Daquela história do purê de batata, né? A união é vista como um saco de batata e depois o purê de batata. Depois que bate o purê, eu quero ver você separar uma batatinha dali, né? Porque depois que cozinhou, que bateu, que misturou, meu irmão, virou purê. Já era. Não tem mais batata, tem purê. Separa que eu quero ver. Unidos. Mas temos diferentes dons. E aí, irmãos, que nessa lista aqui, a gente precisa entender que esses dons são dons que devem ser exercidos no nosso dia a dia. É muito diferente dos dons ministeriais, do dom espiritual. Esses dons aqui, eles acabam quando você visita um irmão, quando você socorre, quando você anda com ele, quando você caminha. A igreja tem uma dimensão social e personalizada e que só os dons aqui de Coríntios 12 podem ajudar a entender. Por exemplo, essa profecia aqui é por demais importante, como disse os irmãos aqui. Não é à toa que a profecia está presente nas 3 listagens. Não é à toa que a profecia ela é o principal dom no Antigo Testamento, né? Ao ponto de até Abraão ser chamado de profeta, Moisés ser chamado de profeta, os homens do Antigo Testamento ser chamados de profeta. Porque a profecia nada mais é do que a manifestação da vontade de Deus através daquele que fala. É Deus usando alguém, né? Então, eu vou visitar a irmã que está doente. Olha, irmãos, a tua palavra lá pode ser uma profecia. Deus pode te usar lá para falar para aquela irmã. Por isso que é tão importante o dom ministerial da profecia e o dom assistencial da profecia. Eu muitas vezes, hoje a gente quase não vê isso, mas muitas vezes a gente vai visitar pessoas e Deus manifesta a sua glória, como a irmã Suelen falou aqui ontem, e as coisas de Deus se manifestam. Mas não está na igreja, mas a igreja está reunida. Não tem ninguém pregando, mas a palavra de Deus está ali. E ali tem um membro do corpo de Cristo. Há de se manifestar ali a palavra de Deus, a vontade de Deus. Aleluia. O dom de ministério, ou o dom do serviço, da ministração, né? O ministério, a palavra ministério significa serviço. Então há pessoas que estão capacitadas para bem servir, né? Nós falamos muitas vezes do diaconato, né? Que é a classe ministerial que mais trabalha no ministério ou no serviço. Então, quem tem esse dom, que exerce esse dom em ministrar, em servir. Se é ensinar, veja que interessante, aqui está o dom do ensino e existe uma exortação aqui. Haja dedicação ao ensino. Ensinar. Escola dominical, o culto de doutrina, a pessoa que é um líder de departamento, dirigente de circulação, ele está exercendo a todo instante o ministério do ensino e deve fazer isso com dedicação. Quem está num cargo de liderança, ele não é só um líder, ele é um exemplo, ele é um instrutor, ele é um ensinador. Então, que faça isso com dedicação. Não tem como ensinar sem ser dedicado, não tem. Se você, professor de escola dominical, que chega aqui, irmão, não li a revista, pode sentar e escutar alguém que leu, por favor. Porque tem que ter dedicação. Tem aquela palavra que você precisa pesquisar, você precisa conhecer para poder falar.
Haja dedicação no ensino. O que exorta? Interessante isso aqui, né, irmãos? Todo mundo sabe exortar? Nem todos, né? Tem gente que vai exortar misericórdia. Aí não é exortação, né? É esculhambação. Não sabe exortar. Tem pessoas que exortam com energia e não aborrece. Mas tem outros que não precisam nem energia no falar. Pouco que fala já aborrece meio mundo. Então existem pessoas a esta chamada, a esta vocação. Isso se exerce aonde? No dia a dia da igreja. É aquela pessoa que chega para você, irmão, como disse Jetro para Moisés, não é bom o que você está fazendo. Isso não é bom, isso não vai te dar bons resultados. Aí você leva aquela pancada e realmente tem razão, né? O que reparte com liberalidade. Veja que interessante, irmã Leila, as irmãs aí da obra social, porque tem que saber também repartir, tem que ser liberal. Muitas igrejas não têm mais obra social, não têm mais assistência social, porque as pessoas não sabem repartir, não sabem dividir aquilo que é recolhido. Então tem que haver liberalidade, sem predileções, sem atender mais um do que o outro. Também com muito cuidado, né? Nós tivemos aqui um amigo, pouco dia ele apareceu por aí, né? Ele veio aqui uma vez, foi atendido, veio a segunda vez, foi atendido, depois achou que isso aqui era Bolsa Família, alguma coisa assim. Aí a porta se fechou, irmão. Não dá. Não dá. Aí também já é desperdício, já é falta de controle, e aí ele também precisa saber que a igreja é um lugar sério, com todo amor, com toda liberalidade, mas com toda a justiça. A Bíblia também diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não adianta só querer ajudar e nada. O que preside com cuidado. Eu acho interessante essa expressão, o que preside com cuidado, principalmente porque hoje nós estamos aí com um crescimento muito grande de pastores presidente, né? Eu nunca vi tanto pastor presidente. O Brasil tem um presidente só. Mas a Assembleia de Deus tem tanto pastor presidente, irmão. Tanto pastor presidente. Esse dia mesmo conheci um há pouco tempo. Eu sou pastor presidente. Falei, Jesus, qual é a nação? O que preside com cuidado. Eu gostei muito da última reunião de obreiros. Nós tivemos a presença de um pastor que veio para o nosso campo recentemente, lá da igreja, lá de uma cidade em Minas, agora esqueci a cidade. Ele, nas suas palavras, o pastor, não sei se é Pedro, agora não lembro o nome, ele disse, irmãos, eu, sinceramente, o pastor quis me dar emancipação, mas eu não tenho condição de ser pastor presidente, eu preciso de um pastor que seja o meu pastor. E ele procurou a Adicol, junto com o pastor Edmar, vieram aqui, e a igreja está agora como filiada à nossa igreja. Eu achei uma atitude linda, porque não é para qualquer um presidir, irmãos. Eu sei que para muitos a escalada, né, ou o topo da pirâmide, né, é ser o pastor presidente. Mas quantos ministérios eu já vi, e talvez você tenha visto, que faliram porque se deu a presidência a quem não tinha o cuidado para presidir. Não tinha a vocação para tal. Né? E eu me lembro de algumas experiências muito interessantes de um presbítero que dirigiu uma congregação nossa. O pastor falou assim, olha, irmão Sebastião, vou te consagrar pastor. Aí ele falou assim na reunião de obreiros, assim, para quê? Eu estou muito bem, presbítero. Eu achei interessante que depois, ele conversando, ele falou assim, a minha vida, eu gosto de ungir, eu gosto de orar. Né? E ele tinha aquilo como algo de valor para ele. E não queria ser presidente, não queria estar acima.
E por isso que Paulo aqui exortou aos romanos aqui, o seguinte: sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Glória a Deus. Infelizmente, irmão, quantos ministérios estão falidos por aí? Eu não vou citar aqui porque a gente grava e pode ir para outro lugar, né? Mas quantos ministérios estão falidos? Porque a pessoa não quis se submeter, não quis obedecer, né? Até mesmo a mim eu já fui provocado concernente a isso, né? Alguém disse para mim assim uma vez: você não é presbítero? Sou. Seu irmão Sebastião não é pastor? Sim. Por que você não cola com ele? Oh, meu Deus, virei aderente agora? Por que você não cola com ele? Cola com ele, que para onde ele for você vai. Quando ele for consagrado, você vai ser consagrado também. Eu olhei para ele assim: irmão, não vou colar com ninguém não, irmão. Deixa ele servir a Deus lá no Clubandeiro, eu sirvo a Deus aqui na ilha. E olha o que aconteceu, no tempo certo, olha onde eu estou, na congregação que o meu irmão já dirigiu. Amém? Então, irmãos, tudo é no tempo certo, na hora certa. As pessoas querem induzir-nos ao erro. E existe o tempo certo, Deus prepara, Deus, Ele capacita para que exerçamos o ministério que Ele quer que nós exercemos. E ao exercer misericórdia, faça isso com alegria. Glória a Deus. Por isso que é importante, irmãos, a igreja entender que ela não apenas prega evangelho para a salvação, mas ela cuida das pessoas. Esses dons aqui, eles são dons de cuidado. São dons de pessoa que preside uma igreja para cuidar da igreja. Aquelas pessoas que distribuem para cuidar daqueles que necessitam. São aqueles que exercem a misericórdia para cuidar daqueles que precisam da misericórdia de Deus. E aí fica esta palavra para nós nesta noite, né? Tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, vamos exercer cada dom, segundo Deus nos proporcionou. E a pergunta, irmãos, que a gente sempre procura fazer numa hora dessa, eu não vou fazer a você individualmente, porque eu não vou ter condição de sair aqui e perguntar a cada um de vocês: você sabe qual é o teu dom? Hein? Reconhece a tua vocação? Porque tem muitas pessoas que não reconhecem. E Paulo certa vez disse: desperta o dom que há em ti. Eu posso entender com isso que o dom está aí em você. Talvez só precise ser despertado. Talvez só precise se acender a chama. E você exercer. Pode ser um ministério, pode ser um dom espiritual e pode ser um dom assistencial. De ajudar, de socorrer, de amar, de presidir, de ensinar. Veja que nesse momento aqui, até o professor de escola dominical se torna um dom. Tem pessoas que são excelentes professores. Eu estive conversando com um irmão ontem e ele falou assim: o senhor conhece muito bem meu pai. E, na hora eu falei assim: ele é um excelente professor da escola dominical. Não consigo ver aquele irmão fazendo outra coisa, irmãos, tão bem como ele faz dirigindo uma classe de escola dominical. É uma vocação. E que faça isso, né? Cada um de nós possa exercer o dom segundo a graça que nos é dada. Amém, irmãos? Vamos curvar a nossa cabeça e vamos falar com Deus nesse momento, irmãos. Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Nós não éramos dignos de estar aqui, Senhor, neste santuário, na tua casa. O Senhor nos vocacionou. Nós recebemos de ti, Senhor. Não fomos nós que buscamos. Podemos, Senhor, estudar, podemos meditar, podemos crescer em alguma coisa que seja benéfico para nós, mas o dom vem de ti. E eu creio, Pai, que cada um que aqui está recebeu de ti uma vocação, quer seja para exercer aqui ou em outro lugar, em outra nação, quer seja para ministrar no púlpito ou na igreja ou assistencialmente.
Ó Pai, como é importante que a igreja entenda, Pai, que o Senhor quer que nós sejamos integrados, unidos, cooperando um com o outro, estreitando cada vez mais a nossa afinidade, nosso laço de cordialidade, de amor, de cooperação, porque com a justa operação de cada parte, Pai, o corpo cresce para edificação em amor. Venha nos abençoar nesta noite, Pai, nos faça retornar para os nossos lares debaixo da Tua proteção e graça. Ainda vamos, Pai, falar algo para a Tua igreja, mas que esta palavra fique gravada e depositada em nossos corações. É a nossa oração nesta hora, no nome de Jesus. Amém.